Então, vamos lá, meus irmãos, começando a gravação já. Nossa aula número 1 desse seminário que a gente procura fazer pelo menos uma vez no ano. Tamanha a importância que eu penso ele tenha para todos aqueles que desejam se autoconhecer um pouco mais. Esses estudos, eles foram inicialmente trazidos para nós pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira numa conferência no ano de 1999, no primeiro encontro internacional de médicos espíritas. Ele apresentou uma tese dele de uma especialização em neurociências, e essa tese, então, ela está arquivada na biblioteca da PUC de São Paulo, e também, segundo ele, na Universidade de Portugal. É um trabalho fenomenal, em que o Dr. Sérgio, ele vai desvendando para nós, né, com o seu conhecimento médico e de neurocientista, o que já está escrito, especialmente na obra de André Luiz e Emmanuel, a respeito do magnetismo, do eletromagnetismo, e de o quanto isso se relaciona com a mediunidade. E o quanto a mediunidade significa para nós em termos de relação com o mundo, relação com tudo, relação com todos, ela é, como ele diz, uma função do nosso organismo. Mas antes de entrarmos mais profundamente, vou pedir para vocês, aqui está a nossa bibliografia básica, o Livro dos Médiuns, claro, Missionários da Luz, que aborda a questão da glândula pineal, da mediunidade, mecanismos da mediunidade e sintonia do Emmanuel. Então, são bibliografias importantes para todos os que desejam conhecer fenômenos que acontecem conosco o tempo todo, o dia todo. Vamos, nesse momento, nos imaginar nesse campo de lavanda, com essa jovem. Vejam que há energia em tudo. No entretanto, a nossa percepção, pura e simplesmente, a qual estamos habituados, ela não abrange. Isso aqui é um efeito, evidentemente. Mas são essas energias que nos rodeiam. Nós estamos imersos num universo de ondas, de vibrações, conectados à biosfera, conectados uns aos outros, a todas as pessoas que, de alguma forma, passaram pela nossa vida, passam pela nossa vida. Cada uma delas é um ponto de apoio na escada da evolução. Ponto de apoio. Cada pessoa. E as nossas relações se dão através da mediunidade.
esta vida tão exuberante à nossa volta é pouco percebida por nós, porque nós somos uma geração de cegos. Não aprendemos a ver com os olhos da mediunidade. Então, como diz o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, a mediunidade, ela é uma função de senso e de percepção. Então, ele diz assim, isso é uma entrevista que ele concedeu à Folha Espírita. Então, lhe perguntaram, no contexto fisiológico, o que é a mediunidade? Então, ele responde que a mediunidade ela é uma função de senso e de percepção. É igual a uma ou outra qualquer função deste tipo. Para exercê-la, ou seja, para exercer a função mediúnica, é necessário que haja um órgão que capte a informação e um outro órgão que interprete essa informação. Na nossa hipótese de trabalho, diz ele, a glândula pineal é o órgão sensorial da mediunidade. Como um telefone celular que capta as ondas do espectro eletromagnético que provém da dimensão espiritual. Então, ela funciona como se fosse um telefone celular, captando ondas que vêm da dimensão do mundo espiritual, da quarta dimensão, vamos dizer assim. E essa informação, teoricamente, tem que ser direcionada para o lóbulo frontal, onde deveríamos ali realizar o juízo crítico da mensagem. Esse juízo crítico é auxiliado por outras áreas encefálicas. Então, o importante dessa definição é compreendermos que a mediunidade, então, é essa função de senso e de percepção. Quando nós estamos com ela ativada, em sintonia com a natureza, em sintonia com as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa percepção se expande. Quanto mais nós vamos nos aprofundando nesse universo e nos considerando parte de tudo isso, a mediunidade vai cumprindo o seu papel de nos fazer perceber o mundo, a realidade ao nosso entorno. Então, interessante, né? Inicialmente, nós temos que considerar que o fenômeno mediúnico, seja ele de natureza espirítica, com a presença de um espírito, seja o fenômeno mediúnico puramente anímico, ele envolve o sistema nervoso autônomo, com resposta adrenérgica, certo? O que isso significa? Significa que o fenômeno mediúnico carrega para o organismo adrenalina. O sistema nervoso autônomo, quando está acontecendo o fenômeno mediúnico, ele vai gerar uma carga de adrenalina no nosso corpo, certo? Então, quando a pessoa tem um pulso mediúnico, ela tem essa liberação de adrenalina.
mas é uma adrenalina diferente daquela que nós liberamos no momento de estresse. Quando nós estamos numa situação de medo ou de autodefesa, fazendo esporte, seja o que for, o nosso organismo libera adrenalina. No caso do pulso mediúnico, ele tem uma outra característica, além dele ser uma resposta adrenérgica envolvendo o sistema nervoso autônomo, ele é também idiosincrásico. O que significa essa palavra idiosincrásico? Significa que a quantidade de adrenalina que é produzida pelo nosso, que é liberada no nosso organismo, ela não tem nenhuma relação de causa e efeito com o que está acontecendo ao nosso redor. Não há uma lógica como se encontra na resposta ao estresse. Então, uma liberação imensa de adrenalina sem que se encontre uma causa com a qual nós vamos relacionar esse estado de excesso dessa substância no organismo. Então, essa é uma outra característica do fenômeno mediúnico, certo? Então, nós já vamos imaginando o que significa essa liberação de adrenalina no organismo sem ter uma causa de mesma intensidade, uma causa que dê, que explique, que justifique aquela quantidade de adrenalina no organismo. A outra característica do fenômeno mediúnico é a perda de controle. Então, todas as vezes que nós perdemos o controle sobre o nosso comportamento, nós estamos sob efeito de um fenômeno mediúnico, sempre, todas as vezes. Isso é característico da mediunidade, perda de controle. Numa mediunidade equilibrada, essa perda de controle ela vai acontecer no centro espírita, no momento adequado, ou independente se não é no centro espírita, mas é num ambiente controlado, e então a pessoa consegue ter sobre ele algum controle, e então o fenômeno da perda do controle vai acontecer num ambiente correto, na mesa mediúnica, ou quando o médium assim o deseja, certo? Porque se ele também não perder o controle, não vai acontecer o fenômeno mediúnico. Como que ele vai fazer uma incorporação, uma psicografia, se ele não perder o controle sobre os movimentos ou sobre a sua própria fala, né? Permitir que o pensamento do espírito tome conta da mente. Então, essa perda de controle, ela é, sim, uma característica do fenômeno mediúnico. A questão toda é que toda perda de controle está relacionada com o fenômeno mediúnico. Então, imaginemos quantas vezes nós estamos sob efeito de um pulso mediúnico, né? E não nos damos conta. No nosso trabalho, na nossa casa, é sempre essa perda de controle, nós vamos perceber que ela ocorre sempre nas nossas relações. Que a mediunidade, ela é essa função relacional. Como nos relacionamos com o meio, com as pessoas, com tudo que nos cerca, vai dizer de nós e também de como a nossa mediunidade está ou não equilibrada. Também, uma das outras características
do sistema mediúnico é uma alteração do comportamento em 4 padrões comportamentais básicos. Então, nós temos 4 padrões que são básicos. Todas as pessoas têm: fome, sexualidade, agressividade e sono. São padrões que nós temos. Então, existe uma quantidade de fome que ela é esperada. A sexualidade não é necessariamente relações sexuais conjugais. Sexualidade aqui é toda a nossa vida de relação. Toda a nossa vida de relação. A nossa capacidade de nos relacionarmos com as pessoas, de criarmos, de trabalharmos, isso é sexualidade. A agressividade e sono. A agressividade, ela pode ser, nessa perda de controle, uma agressividade para fora, com o meio, nós atacarmos e agredirmos verbalmente ou de uma forma até mais violenta, ou uma autoagressividade. E aí, na autoagressividade, nós vamos encontrar as doenças autoimunes. E uma alteração do comportamento no sono, não é? A pessoa dorme demais ou não dorme. Então, essa alteração do comportamento, quando ela diz está relacionada com a fome, o médium, né, a pessoa pode comer muito, comer sem parar, comer de tudo o tempo todo, portanto vai engordar, ou ficar anoréxica, não come, né? Há um distúrbio nessa área. Quando a pessoa então, tem um distúrbio nesse padrão comportamental básico, nós temos que pensar no sistema mediúnico como um todo e no seu desequilíbrio. A sexualidade aqui, então, também são as nossas relações. As nossas relações de amizade, tribais, as relações de grupo, de pertença, né, de pertencimento. A pessoa que está desequilibrada na área da sexualidade, ela não consegue estabelecer relações afetivas de médio e longo prazo. As relações dela não vão muito além de um tempo mínimo, porque ela não consegue sustentar as demandas que qualquer relacionamento vai exigir. Então, a pessoa começa bem o relacionamento, muitas vezes não está num momento de euforia, né? Mas depois, em função de todas essas questões que envolvem adrenalina, agressividade, muitas coisas, então as relações delas se tornam superficiais, ela não consegue aprofundar as relações. Então, aquela pessoa que não sustenta amizades, não sustenta vida conjugal, às vezes até sustenta porque o outro suporta, né, tolera. Essa agressividade, então, ela também pode ser, como nós já vimos, com o outro, mas pode ser também a pessoa aparentemente é calma, mas ela se autoagride. E aí ela vai desenvolver doenças autoimunes, que são doenças típicas da mediunidade em desequilíbrio. E o sono, né? Então, vai haver aí um desequilíbrio também no sono. Ela não consegue dormir ou dorme demais.
A outra característica, então, que nós temos que entender é que a mediunidade, ela é um atributo biológico. Todo mundo tem. Não existe nenhuma pessoa sobre a Terra que não possua mediunidade. Como atributo biológico, isso é muito importante. A mediunidade, ela vai responder a um pulso que ocorre de 90 em 90 minutos, como se fosse uma respiração. Toda pessoa, a cada 90 minutos, ou ela está num pico de alerta, por causa da adrenalina, ou num estado de diminuição da atividade elétrico cerebral, predispondo a pessoa ao transe, à hipnose ou ao sono. Então, quando nós falamos da mediunidade e pensamos na presença de um espírito, na incorporação, na psicografia, né? Nós estamos falando de um detalhe do fenômeno mediúnico, porque nós vamos ter esse ritmo uma vez na semana, né? No entanto, a cada 90 minutos, nós vamos ter esse pulso mediúnico. É como se nós nos abríssemos para a realidade do mundo espiritual, para a realidade do mundo físico também que nos cerca, para a biosfera, nos abrimos para as nossas relações interpessoais e captamos todas essas energias, elas nos atingem. Nos abrimos, e ao fazer isso, adrenalina. E o reverso disso é a diminuição da atividade elétrico-cerebral. E aí, então, nós vamos pensar, como diz o Sérgio Felipe, numa plateia, quando nós estamos fazendo uma palestra, nós temos sempre que pensar que se aquele grupo não é homogêneo, ele vai estar, algumas pessoas vão estar com sono, outras vão estar ativas, né? Então, nós temos que prestar atenção no grupo para fazermos as intervenções, levantando a voz mais aqui, mais ali, porque sempre vai ter aquele que está meio que dormindo e aquele que está mais... Enfim, isso é um ritmo biológico, é um biorritmo. Um biorritmo. Essa questão do biorritmo, ela é muito importante. Por isso que os grupos mediúnicos mais efetivos são aqueles em que as pessoas estão juntas de longa data. E os grupos que conseguem manter ritmo, é necessário ritmo para que o fenômeno ocorra no tempo certo. O próprio organismo do médium se adapta àquele ritmo. Como uma criança que nasce e ela, então, não tem o ritmo, por exemplo, ela não controla seus esfíncteres, né? Conforme ela vai crescendo, ela vai tendo um ritmo e ela vai, então, sabendo o horário em que ela vai permitir que ocorra o esvaziamento do intestino, da bexiga, enfim. Ritmos biológicos, nós vamos tendo controle sobre isso. Essa perda de controle, ela vai acontecer no local certo. O biorritmo é uma coisa tão interessante que numa república de mulheres que não se conheciam antes, depois de um tempo que elas estejam convivendo, de jovens numa idade parecida, depois de meses ou um ano mais ou menos, elas vão ter o ciclo menstrual muito próximo um do outro, porque vai haver ali uma convergência desse biorritmo.
Então, as reuniões mediúnicas, elas precisam de ter pelo menos um grupo que seja a sustentação dela. As pessoas que estarão sempre ali e o tempo para que se consiga essa afinidade nunca é inferior a 10, 15 anos. Mesmo grupo. Não é possível falar em reunião mediúnica de desobsessão que tenha 5 anos de existência. Não existe isso. Né? Porque não há ainda aquela sinergia no grupo. O fenômeno mediúnico também, né? Ele tem uma outra característica, ele é superlativo. Não é que a mediunidade seja geradora de problema. O fenômeno não é gerador de problema, mas ele torna um problema que já existe maior do que ele é. É como se a pessoa pegasse uma lente de aumento para olhar para determinada ocorrência. Então, a pessoa diz assim, você viu como fulano me tratou? Você viu como ele me olhou? Não, a pessoa realmente olhou, a pessoa realmente cumprimentou, mas essa leitura que o médium faz será sempre superlativa. Então, não é uma tarefa muito simples controlar todo esse sistema, por uma razão. Nós, principalmente nós aqui da nossas ocidentais, não aprendemos a ver com os olhos da mediunidade. Nós não enxergamos mediunicamente, não é? Então, essa função de senso e de percepção, ela, como qualquer outra função nossa, por exemplo, a visão, né? A visão. Nós recebemos o raio luminoso em todo o nosso organismo. A onda luminosa nos atinge em todo o nosso corpo. Produz algumas reações nas nossas células da pele e tal, mas somente os olhos são capazes de transformar a onda em estímulo neuroquímico. Somente os olhos. Somente os olhos conseguem captar a onda luminosa, transformar, não é os olhos, quando a gente diz somente o globo ocular, é todo o sistema da visão, é um sistema inteiro. Então, há uma parte na visão que capta a onda luminosa e uma outra que interpreta, transforma essa onda luminosa em estímulo neuroquímico. Certo? Então, a visão é uma função de senso de percepção. A audição é a mesma coisa. Os ouvidos captam a onda sonora e transformam isso em estímulo neuroquímico. O olfato, a mesma coisa. Então, nós vemos as coisas que aprendemos a ver. Há muitas coisas no ambiente que são invisíveis para nós, porque não aprendemos a vê-las. Se nós pegarmos um exemplo, um selvagem que sempre viveu no meio da floresta e ele nunca viu um avião na vida dele. E você mostrar um avião para ele, ele não vai ter a menor ideia do que é aquilo. Né? Se você mostrar um telefone celular, ele não, talvez seja invisível para ele, ele nem veja. Dizem que as caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina, quando chegaram, estavam próximas
né, das praias brasileiras, é provável que os índios não tenham visto as caravelas, porque eles não aquela forma não tinha significância, não tinha significado para eles, né? Então, nós pegamos um livro, nós sabemos que é um livro, porque nós aprendemos que isso é um livro, aprendemos que isso é um copo, aprendemos que isso é uma caneta, uma folha de papel, nós aprendemos. Se uma criança que nasce com um sistema da visão perfeito, se ela tiver uma venda ou colocar uma lente nela escura e que ela não seja possível que entre a onda luminosa para os olhos, e isso seja tirado dela aos 10, 12 anos, ela vai ser uma pessoa cega, uma cega funcional, porque as coisas não terão um significado para ela. Então, da mesma maneira, a mediunidade, ela é uma função de senso de percepção. Só que a criança, até hoje, ela é reprimida em todas as expressões que ela tem com uma dimensão extracorpórea. Todas as vezes que ela fala no amiguinho imaginário, conversa, vê coisas, é comum que a família reprima isso, porque fomos reprimidos também. Então, ela vai deixando de ver. Dizem que ela perde a inocência. Não é isso. Ela vai se tornando uma pessoa cega para os fenômenos e passa a dar significados, porque quando uma função de senso-percepção ela é reprimida ou ela não é utilizada, vem outra no lugar. Então, nós vamos passar a olhar para os fenômenos mediúnicos como sendo outro tipo de percepção. Sentir um arrepio, alguma coisa assim, e nós vamos dar uma interpretação completamente diferente do que ele realmente é, porque não vamos saber decodificar aquilo. E por essa razão, nos desequilibramos. É como uma pessoa cega que entra, ou que enxerga, mas que entra num quarto escuro, que está cheio de móveis, ela não vai enxergar, então ela vai se machucar, ela vai bater em um móvel, em outro, porque ela não está, ela vai ter que usar o tato para tentar perceber o que, então, substituir a visão por outro senso. É o que ocorre com a mediunidade, nós substituímos a função mediúnica por outra, e vamos dando explicações que não são as verdadeiras. Então, quais são as consequências desses impactos, né, desses pulsos mediúnicos no nosso organismo? Qual é a consequência disso? O que acontece? Porque, querendo ou não querendo, rindo ou chorando, a cada 90 minutos nós temos um pulso mediúnico, seja quem for essa pessoa. Se é um médium mais ostensivo, isso vai vir de uma forma mais, vamos dizer assim, mais evidenciada. Se tem um espírito por perto que deseja também criar embaraços para o médium, ele vai potencializar mais ainda aquele pulso mediúnico, né? Então, qual é a resposta adrenérgica no organismo? Então, a taquicardia, aceleração do ritmo cardíaco, arritmias cardíacas, aumento da pressão arterial, predispondo a hipertensões. A pessoa tem pressão alta e a maioria dos casos não se consegue estabelecer qual a causa, de onde vem essa hipertensão. Sabe que a pessoa tem a pressão alta,
mas não consegue identificar a causa. Aumento do fluxo sanguíneo na cabeça. Então, isso vai predispor a pessoa a ter cefaleias, dor de cabeça, dores faciais atípicas, acidentes vasculares cerebrais, a pessoa morre. Dores faciais, a pessoa vai dormir, né, tem bruxismo, né, fica mordendo, e isso tem a ver com esse pulso, porque ele está acontecendo também durante o sono, né? Aumento do fluxo renal com aumento da diurese. Normalmente, prestar atenção no médio, né? Estão na reunião mediúnica, quando sai, a maioria, especialmente as mulheres, querem ir para o banheiro. Porque ocorre esse fluxo renal por causa da adrenalina, resposta à adrenalina. E vai haver no médio uma predisposição para formar pedra nos rins. Mas não só pedra nos rins. Nós vamos ver que, de uma forma mais geral, o médium ele tem essa predisposição a pedras na vesícula, nos rins, calos, né? Tudo que seja um ectoplasma endurecido, né? Vamos dizer assim. Nós vamos ver isso em detalhes. Aqui nós estamos só nossa aula 1, então estamos aí dando uma introdução, para a gente ficar meditando o quão complexo é isso, né? Então, cai a adrenalina, né? Aquela liberação imensa de adrenalina, o que vai acontecer? Um consumo de glicose, né? E aí, hipoglicemia, queda de pressão, que pode compensar com o aumento de pressão que houve pelo efeito adrenérgico. Então, o médium ele pode ter oscilação de pressão, baixa para alta. Eu sempre falo de uma filha minha, que ela era ainda muito jovem, na faculdade, às vezes eu ia buscá-la desmaiada, e a pressão muito alta, media a pressão lá, estava muito alta, ia para o pronto-socorro, quando chegava no pronto-socorro, a pressão, havia uma queda de pressão absurda, e ninguém conseguia esclarecer isso, ninguém conseguia dizer a causa disso. Eu sabia que era a mediunidade. Então, pode ocorrer tonturas, desmaios, e há casos graves, como é o caso da minha filha, médium de efeito físico, ela. Então, imagina, na profusão dos hormônios, nós vamos ver o quanto os hormônios sexuais funcionam, eles são os hormônios da mediunidade. Então, o adolescente, ele tem essa profusão de hormônios sexuais. E então, o que vai acontecer ali, né? Todas essas questões, elas estarão eclodindo de uma vez só, numa idade bem complicada, né? Em que ele vai estar sendo convocado a prestar vestibular, ou já está na faculdade. Então, começam as ocorrências domésticas, né? As dificuldades, diminuição do fluxo sanguíneo na pele e nas extremidades. Então, a mão fria, pé frio, é típico de médium. Num pulso mediúnico, você pode sentir que a sua mão ficou gelada. E, normalmente, o médium tem sempre os pés frios. E aí vem, né, o ditado popular, fulano é pé frio, significa ele é azarado. Não vou fazer negócio com ele porque ele é pé frio. Mas ele é pé frio, né, porque ele é médium. E esse azar aí é porque a mediunidade dele está tão desequilibrada, é como se ele fosse um cego, né, uma pessoa que não enxerga,
ou num quarto escuro, então ele vai trombando em tudo. Então, significa também que, pelo fato dele não conseguir compreender o que acontece com ele do ponto de vista mediúnico, os obsessores se aproveitam disso, porque eles conhecem tudo isso. E aí, ele pode estar mal influenciado, ou viver meio em transe, independentemente de ter espírito ou não, porque tem fenômenos mediúnicos, anímicos, né? A histeria, por exemplo. Os histéricos, eles são pessoas com desequilíbrio da mediunidade e efeito físico. Não tem espírito ali. Né? Mas é um fenômeno mediúnico. Então, nós vemos, às vezes, dirigentes mediúnicos fazerem críticas, porque o médium ele tem, às vezes, ocorre uma situação mediúnica, o médium não sabe lidar, começa a chorar, quantas coisas podem acontecer, e que tem muito a ver com a histeria, e o dirigente não sabe, não consegue trabalhar aquilo e fala, mas não tem nenhum espírito ali. Ou o médium vidente, às vezes, não vê um espírito, e faz uma crítica, dizendo que é um animismo. É um animismo, sim, mas o animismo é mediunidade, né? Mediunidade. Então, estar em transe não significa necessariamente que tem um espírito, significa que você está sob influência do teu sistema mediúnico. Outra consequência dos pulsos mediúnicos no organismo são a formação de secreções. Ó, nesse momento que eu estou falando para vocês, eu estou sentindo pequena, eu estou, de certa maneira, meio em transe aqui, porque eu estou tentando, eu estou usando o meu sistema mediúnico para passar para vocês informações, né? E então, às vezes eu sinto, assim, alguma coriza. O médium doador de ectoplasma, médium de cura principalmente, ele tem essa tendência a formar secreções, corizas, né? Aqui, ó, distúrbios respiratórios, gripes, asma, bronquite, pneumonia. Tudo isso pode estar ligado ao fenômeno mediúnico, certo? Então, aquela criança asmática, né? Por quê? Porque, lógico, a criança ainda não completou a reencarnação. Então, há ali uma profusão de ectoplasma que se transforma em secreções. Aquele médium de efeito físico, peixotinho, médium de materialização, né? O ectoplasma saía em profusão por todos os orifícios dele. Ele tinha asma e ele morreu completamente, numa crise de asma, completamente asfixiado por secreções. Né? E olha que ele trabalhava mediunicamente, ele atendia as pessoas, dava passe, mas ele produzia muito ectoplasma, né? Muita secreção. Outra consequência do pulso mediúnico é que, durante um pulso, especialmente quando ocorre aquele descenso eletrofisiológico, questões psíquicas mais íntimas, elas vêm com mais facilidade à memória da pessoa, tanto dessa vida quanto de outras. É o que Freud chamava de atos falhos, ou insights. Às vezes a pessoa, ela tem um comportamento no privado, né? Na sua casa, ela tem um comportamento, ela relaxa o comportamento, fala palavrões, enfim. Né? Ela se permite determinadas posturas. E, às vezes, num momento fora, num ambiente onde
não é a sua residência, porque nós achamos que os nossos familiares são obrigados a suportar o nosso mau humor, a nossa bilis, né? As nossas idiosincrasias, vamos dizer assim, né? E, às vezes, num ambiente em que isso não é adequado, às vezes está dando uma palestra, eu já vi palestrante de renome que falou uma palavra de baixo calão, ou várias. E nem se deu conta. Ato falho, aquilo, quando nós estamos, lógico, dando uma palestra, dando passe, estamos em transe, não é? E essas questões íntimas, elas podem aflorar. Aí vão dizer, nossa, foi um espírito obsessor que chegou e falou, não necessariamente, aquilo pode ser dela mesmo, o comportamento que ela tem no privado e que eclodiu, né? Ou aquelas coisas que a pessoa faz e, de repente, sem se dar conta, enfim, os atos falhos, né? Essa ocorrência se dá em razão desse descenso eletrofisiológico. É próprio do estado de relaxamento e concentração, que antecede o momento do transe mediúnico nos desenvolvimentos da mediunidade. Então, as reuniões de desenvolvimento da mediunidade, nós temos que pensar que as manifestações do médium são, em sua grande parte, anímicas. É uma manifestação mediúnica, mas ela é histérica. Ela é um transe em que ela coloca para fora suas questões psíquicas. Muitas vezes tem um espírito próximo que tem a mesma problemática, certo? Tem a mesma, por afinidade. Então, os espíritos trazem aquele com a mesma problemática para superlativar o fenômeno, mas, com certeza, ao dar essa passividade, ela estará falando dela também, não é? Então, tem médium que chora, né? Descem lágrimas. Tem médiuns que se descompõem totalmente na mesmidium. Então, é porque ele ainda está dando abertura para as suas questões pessoais. Mas não pode haver crítica aí, porque o médium é um espírito. E conforme vão passando os anos, por isso que são anos, imagina quanto tempo que demora para que todas essas nossas questões sejam colocadas para fora. Demanda tempo, um longo tempo. Então, nós só vamos falar em reunião de desobsessão quando esse vaso mediúnico esteja completamente limpo já. E que então possamos realmente atender espírito de um jaez mais pesado. Porque nós conseguiremos dar a passividade sem que isso nos atinja. Tá certo? Nós vamos só entrar nesse assunto e já vamos encerrar, porque na nossa próxima aula nós vamos aprofundar mais isso. Quando nós falamos que a mediunidade ela é uma função de senso de percepção do organismo, nós vamos ter que entender que o corpo humano, todo ele é um veículo mediúnico. Todos os nossos 5 sentidos, eles interagem entre si. Quando um não está funcionando, o outro, quando a pessoa fica cega, ela amplia a percepção auditiva, o tato, não é? Então, a mediunidade é a mesma coisa. Há uma interação dos sentidos, por isso que nós dizemos que nós ouvimos o Espírito, que nós vemos o Espírito. Mas não é assim.
Nós não vemos com esses olhos, nem ouvimos com o ouvido. Mas o nosso corpo, a estruturação do corpo humano é, na verdade, a estruturação de um veículo mediúnico, porque o corpo está no meio, está entre a quarta dimensão e a terceira dimensão. É ele que permite essa relação com o mundo, com o meio, com a biosfera, com as outras pessoas e com o mundo espiritual. Então, nós vamos ter aí dois polos no nosso corpo. Um polo telúrico, que é representado aí pelos nossos pés. Os nossos pés são uma estrutura mediúnica, apta, habilitada a captar as energias primárias, as energias da Terra. É um fenômeno, né, mediúnico de captação das energias primitivas que sustentam a vida. Então, Freud chamou essas energias de libido. Nós vamos ver o motivo pelo qual Freud falou em libido, não conseguiu, chegou até a falar em alma, mas não conseguiu falar em espírito, porque ele estava estudando as mulheres histéricas, então ele viu a mediunidade de efeito físico. Então, é a energia primária que vai possibilitar a materialização do espírito no útero, quando a mulher engravida. Nós vamos ver isso com mais detalhes, tá bom? A fronte humana, a cabeça, a parte cefálica, ela é responsável pela captação das energias cósmicas, as energias de transcendência. Então, nós temos um polo telúrico, energias básicas, e temos um polo cósmico, de energias cósmicas ou prânicas. Então, nós temos que pensar que no meio, na biosfera, existem energias que nos atingem, raios magnéticos, que são exteriorizados, como nós vimos lá naquelas primeiras imagens, deixa eu voltar nelas, que são muito lindas. Esses raios magnéticos, eles nos atingem de forma horizontal em todo o nosso organismo. Né? Eles nos atingem de toda... Somos atingidos o tempo inteiro. Mas nós vamos ter, então, aquelas estruturas que vão captar, de uma forma ou de outra, esses raios magnéticos. E nós, então, vamos aprofundando esse conhecimento ao longo do nosso seminário, que vai durar o tempo que tiver que durar, né? Uma vez por semana, preferentemente às quartas-feiras, não é? Então, nós vamos encerrando por aqui, rogando a Jesus que nos envolva na sua paz. Eu vou parar a gravação.